Boa noite a todos. Em nome da Pastoral Familiar, a gente quer acolher todos vocês, para a gente, mais uma vez, dar continuidade à formação que todos os meses a Pastoral Familiar conduz. E esse sábado, o tema é Questione o pároco, nosso Padre Anderson, sem censura. Com educação, mas sem censura. Né? Então, vamos dar início à nossa palestra semanal e a Railda vai explicar então como vai ser o formato. Boa noite, pessoal. Vai ser o seguinte, quem tiver pergunta, levanta, vem aqui na frente e apresenta a pergunta que quer fazer. Só lembre que não é um debate, é perguntas e respostas do Padre Anderson, tá? Não tenham vergonha, venham aqui, tirem as dúvidas que vocês tiverem. Então, vou pedir para todo mundo ficar de pé, para a gente rezar uma Ave Maria para o Padre Anderson, para que Nossa Senhora envie o Espírito Santo sobre ele, para que ele conduza esse momento, para que a gente possa conhecer mais a nossa fé e cada vez mais caminharmos rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai. Eu vou abrir aqui a pergunta, Padre. Todos têm direito a uma pergunta, para que todos tenham a oportunidade de perguntar, mas para quebrar o gelo, eu vou começar. Deixa eu só, já que nós estamos em casa, né? E Deus me compete também a autoridade de pároco aqui, então eu tenho que colocar um pouquinho de ordem nisso. Então, é dessa maneira, né? Você vem, faz a sua pergunta. Se tiver um zoom aí, se levantar a mão, eu não vou responder. Só vou responder para as perguntas que tiverem aqui. Por quê? Porque está sendo gravado, está sendo transmitido. Então, boa noite a você também que nos acompanha nessa transmissão. Não precisa vir no microfone. E para que o microfone não fique zanzando de mão em mão, então você tem a sua pergunta, venha até o microfone e faça. Fez a sua pergunta, você pode voltar para o seu lugar, como o Vinícius disse, não é um debate. Você tem um questionamento, eu vou tentar responder o seu questionamento, você volta para o seu lugar para que a outra pessoa já se coloque. Se, no final, alguma coisa não ficou clara, né, porque são 18h36, nós vamos até às 20 horas. Se alguma coisa não ficou clara e você quiser voltar depois que todos saírem, aí você pode voltar. Mas para que nós possamos também otimizar o nosso tempo, dando assim a oportunidade para que todos possam perguntar. Tá bom? Tem as perguntas das pessoas que estão aqui presentes. Eu estou com a lista de perguntas que foram feitas pela internet também, nas caixinhas lá que nós deixamos com perguntas. Caso você não pergunte, eu vou responder as que estão aqui. Tá bom? Aí você vem, diga o seu nome, porque alguns eu conheço todos aqui, não conheço às vezes por nome. Então você vem, diz o seu nome e faz a sua pergunta. Tá bom? É assim. Com educação, porque para quem já me conhece também sabe que eu vou ter que responder à altura. Se for sem educação, vou ser sem educação na resposta também. Com educação, Vinícius, por favor. Com toda a educação, então eu vou começar aqui. Bom, meu nome é Vinícius, sou paroquiano aqui da Santa Cândida. A minha pergunta tem relação com a apresentação que eu fiz no mês anterior, que na verdade era uma pergunta da Sara. Padre, Jesus existe desde toda a eternidade, fazendo parte da Santíssima Trindade. Nossa Senhora já estava no coração de Deus também desde toda a eternidade.
entre aspas, o papel dele seria a nossa redenção. Então, de certa forma, Deus já saberia que ao nos criar e criar o próprio demônio, nós pecaríamos. Pensando em Adão e Eva, que não tinham o pecado original, então tinham toda a graça, eles não eram decaídos pelo pecado original, a impressão que me dá é que então há uma predestinação nossa ao pecado, porque nós temos o livre-arbítrio, a nossa liberdade, Deus nos criou a imagem e semelhança, então nós temos uma liberdade plena. Mas, então, Jesus existindo desde toda a eternidade, Nossa Senhora também está no coração de Deus desde toda a eternidade, para a nossa redenção, então, a pergunta é, existe uma teologia, uma predestinação ao pecado? Deus já saberia que nós erraríamos, que nós cometeríamos o pecado? Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, nós precisamos entender o que é o pecado. O pecado não é somente o fruto da queda do diabo do céu, de Lúcifer. O pecado, ele é também relacionado à nossa limitação enquanto pessoa. Nós não somos deuses. Nós somos limitados. A partir do momento que a nossa limitação como ser humano nos leva à prática de coisas limitadas, então nós não conseguimos fazer tudo de forma absoluta. A partir do momento em que a nossa limitação nos leva à prática de coisas limitadas, o mal entra nessa limitação. E aí, o mal entrando nesta limitação, leva-nos também ao pecado. A predestinação ao pecado é algo muito perigoso de dizer. Nós somos predestinados ao céu. Para isso, a redenção de Jesus Cristo. Agora, Deus que está fora do tempo, ele sabia que ao criar o ser humano iria pecar? É uma pergunta que a teologia ela não ousa responder do ponto de vista que já está respondido. Deus está fora do tempo. Para ele não existiu ontem, nem hoje, nem amanhã. Para ele só existe o agora. Então Deus, ao criar, cria sabendo, nós categorizamos Deus dentro de um tempo. E aí Deus não está nessa nossa categoria de quando Ele nos criou. O quando já nos leva ao tempo. Quando Deus nos criou, então quer dizer que Ele ao nos criar, Ele nos leva ao... Ele sabe que nós vamos pecar. Deus é onisciente, é onipresente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Mas não está nas nossas categorias temporais, de dizer quando o homem foi criado, Ele sabia que... A conjugação do verbo todo já nos leva a isso. Então, a gente precisa entender que na doutrina do pecado, o pecado, ele é, sim, fruto da nossa limitação, porque nós somos pessoas limitadas, nós somos criaturas e não deuses, e o mal existe. Então, dentro das limitações do ser humano, de toda e qualquer obra criada, e o mal existindo, acontece o pecado. Então, a teologia ela não trabalha com possibilidades, ela trabalha com revelação. E a partir do momento que nós categorizamos se Deus sabia, nós já estamos trabalhando com a possibilidade. Deus sabia ou não sabia? Deus é o Senhor do tempo e da história. Ele sabia ou não sabia? Deus é o Senhor do tempo e da história. Nós não temos como categorizar Deus neste ponto, dizendo que se Ele, ao nos criar, sabia que nós iríamos pecar, aí seria uma segunda pergunta, por que Ele nos criou? A mesma pergunta da discussão que existia na época de Tomás de Aquino, quando Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e alguns outros teólogos diziam, se o homem não tivesse pecado, Jesus Cristo viria. A teologia é uma só. O homem pecou e Jesus veio.
Então, a possibilidade, se o homem não tivesse pecado, Deus viria? Não tem essa possibilidade. Não existe para a teologia a possibilidade. O que existe é revelação. Então, nossas categorias de possibilitar todas as coisas nos afasta, inclusive, da experiência da revelação. Porque se Nossa Senhora tivesse dito não, é uma possibilidade. Mas ela disse sim. Então, quando eu coloco as categorias de possibilidade dentro da teologia, o que acontece? Eu me afasto da revelação do mistério. Deus se revelou, Maria disse sim, o homem pecou, Jesus veio. Então, é essas categorias que a teologia trabalha. A revelação. É diferente das outras ciências empíricas, que nós vamos fazendo experimentos, e aí a gente chega, o átomo, o nêutron, o elétron, não sei o quê, e nós vamos descobrindo muitas coisas a partir de experiências que nós vamos fazendo, mas partindo do princípio puramente empírico. Eu preciso tocar naquilo e eu vou descobrindo certas coisas e a ciência ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Por exemplo, a condenação de Galilei. Ele dizia que a Terra era redonda. São João Paulo II pediu perdão pelo erro da igreja de condenar, digamos assim, Galileu Galilei na época, e porque eles não acreditavam que a Terra era redonda. Isso é revelação? Não. A ciência não dava provas que a Terra era redonda. Aí hoje não é mais redonda, agora é plana. Então, a igreja estava certa e Galileu estava errado, então manda Galileu para a excomunhão de novo. Então, a ciência vai se desenvolvendo. A revelação é o que Deus revelou. Então, é isso que a teologia trabalha. Boa noite, padre. Meu nome é Vanusa. Padre, eu ouvi outro dia um padre dizer que Jesus não está presente na Eucaristia. Que se Jesus estivesse presente na Eucaristia, nós seríamos canibais. Ele disse, é uma presença real. Jesus não desce do céu e se faz presente na Eucaristia e depois sobe para o céu. Jesus está quietinho lá no céu e pronto. Então, eu fiquei confusa. Eu gostaria que o senhor, se possível, pudesse... Essa é uma verdade de fé. Não é nem um dogma de fé. É uma verdade de fé. Foi Jesus que lá no capítulo 6 de São João disse, quem não comer da minha carne não terá parte comigo. Quem não beber do meu sangue não terá parte comigo. Então, o próprio Jesus nos convidou a sermos canibais. Existem algumas tribos indígenas na parte da Venezuela, na Amazônia venezuelana, que eles, ao sepultarem os seus mortos, os seus entes queridos, eles cremam os seus entes queridos e as cinzas eles colocam nos pratos da família, para que a família coma das cinzas daquele que morreu. Qual que é a intenção disso, destes povos indígenas? Para que aquela pessoa não saia mais de dentro deles. Isso existe até hoje, na Amazônia venezuelana, onde algumas tribos fazem isso. E nem por isso são considerados canibais. Então, se dentro daquilo que nós chamamos sementes do verbo, a fé na Eucaristia é cumprir o que ele disse, quem não comer da minha carne não terá parte comigo. Somos canibais, sim. Muito me causa pena deste padre, porque perdendo a fé na Eucaristia, o que é que ele celebra quando ele sobe ao altar? Se eu não acredito na presença real de Jesus na Eucaristia, o que estamos fazendo aqui? Não é apenas um dogma de fé,
é uma verdade de fé. É diferente. Qual que é a diferença entre dogma e verdade de fé? O dogma de fé é algo que estava meio que obscuro na revelação, e a igreja, com seu magistério, ao longo dos séculos, foi dando esta clareza ao que estava obscuro. Por exemplo, a Imaculada Conceição. Não tem na Bíblia escrito que Maria é imaculada. Mas a igreja, ao longo dos séculos, concluiu que isto que é um dogma de fé. Mas a verdade de fé é aquilo que é revelado. Jesus, na última ceia, ele fala: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. E ao longo, isso é bíblico, isso tem o magistério e isso tem a tradição. E se você ainda quiser mais, peça para esse padre explicar o milagre de Lanciano. Peça para esse padre explicar o milagre de Orvieto, o milagre de Bolsena e tantos outros milagres eucarísticos. E que acontecem todos os dias, nossos olhos aqui não veem. Só hoje, neste lugar, aconteceram 2 milagres eucarísticos. Você sabia disso? Você não estava na missa, então você não viu. Mas na próxima missa que você participar, o milagre eucarístico vai acontecer. Não vai ser mais pão, não vai ser mais sangue, vinho, vai ser corpo e sangue. Então, o problema não é causar algum transtorno na nossa fé. O problema é que a nossa fé, às vezes, ela não é tão fundamentada nisso. Aí qualquer abalo pode nos levar. Então, o que eu preciso saber sobre a Eucaristia é o que o Senhor nos deixou. O memorial dele. E memória não é apenas uma lembrança. Memória do ponto de vista helênico, grego. Memória significa atualizar, tornar atual o que aconteceu naquele tempo. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus fala isso para os apóstolos, ali ele institui o sacramento da ordem. Ele manda os apóstolos atualizarem aquilo. Porque às vezes a questão quem traduz trai também um pouco. Então, a tradução do memória para nós, eu tenho memória de como aconteceu. Não, memória significa atualizar. In memoriam, do latim, significa atualizar aquilo que aconteceu. Tornar atual. Não é atualizar no sentido de renovar. Não se renova. Nós não renovamos o mistério eucarístico. Nós atualizamos, nós trazemos para a atualidade o que aconteceu naquela Quinta-feira Santa. Gente do céu. As crianças fazem perguntas mais embaraçadoras do que os adultos. Diga, Sara. Boa noite, meu nome é Sara. Minha pergunta é: quando Deus mandou Adão e Eva para Éden, um paraíso, aí Adão e Eva fizeram o primeiro pecado, e aí Deus mandou um anjo para guardar aquele lugar, o Éden. Esse lugar, o Éden ainda existe, e ainda tem um anjo que cuida de lá? Obrigado, Sara, pela sua pergunta. Estou falando, a pergunta que ela fez é que quando Deus criou Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E Deus colocou um anjo para cuidar deste paraíso, deste chamado Jardim do Éden. Se eu estiver errado, você me corrija, tá, Sara? E aí ela perguntou se esse lugar ainda existe. É aquele que a gente busca. A gente busca o céu. O Jardim do Éden, em Jesus, é aquilo que ele falou para nós. Vou para o Pai, preparar um lugar para vocês. Quando este lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Quem é este anjo que foi colocado lá? Na ladainha de São Miguel Arcanjo, a gente chama guardião do paraíso. Então, São Miguel Arcanjo é este que defende o paraíso. E ele
ao defender o paraíso, ele nos defende, porque o paraíso é nosso. Nós saímos do paraíso, não por uma situação, agora deixa eu ver se eu consigo traduzir para a linguagem dela. Não por uma questão de perdemos o céu. Não. Nós saímos do paraíso porque nós estávamos com a roupa suja do pecado. E aí, Jesus veio, nos lava no batismo, nos lava na confissão, nos lava na Eucaristia e nos devolve o que o pecado tirou. Então, esse lugar existe? Existe. É aquele que todos nós um dia queremos voltar, o céu. Só que, quando Jesus voltar, definitivamente, ele vai fazer céus novos e terra nova. Será aqui o reino de Deus? Será que nós vamos estar numa outra dimensão? Não, nós estaremos no que o Senhor quis, desde o início que o ser humano ficasse junto dele no paraíso. Boa noite, meu nome é Zorimar. Queria perguntar, padre, foi uma situação que eu vivi, entrei numa igreja e de repente no iniciar da missa, o padre entrou. A missa, para mim, ela é participativa, a gente está junto, rezando. E o padre se voltou de costas para o povo, para as pessoas. Eu tinha reparado que na igreja o presbitério era pequeno. E ele se voltou, tinha só realmente um Cristo crucificado. E ele rezou de frente para o Cristo e de costas para nós. Eu não sabia realmente até na hora de participar. Me senti assim muito estranha, depois eu não consegui nem comungar. Eu não consegui nem comungar, eu não consegui nem receber Jesus. Isto é comum? Eu falei, não, eu estou numa igreja católica, posso até falar, Nossa Senhora do Paraíso. Me senti muito estranha, não consegui comungar. O padre, depois do término da missa, foi muito gentil, se aproximou das pessoas e deu a bênção individual. Isso é comum? Isso ainda existe? Tem alguma coisa que a própria igreja modificou? Me senti realmente assim. Não sabia o que responder. Foi feita uma leitura, o Evangelho, e se eu puder me esclarecer, agradeço. Tá. Obrigada. Obrigado, Zorimar. Existem vários ritos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e existem os ritos que são ligados ao Oriente, então são os ortodoxos. O rito em si, existem várias formas de celebrar ritualisticamente falando. Então, este rito que nós celebramos, a forma de celebrarmos a Eucaristia, é o rito instituído a partir do Concílio Vaticano II. Nasceu nesse concílio de 58 a 64, esse foi o concílio nessa época. Em 1962 sai o documento chamado Sacrosanto Concilium, então o concílio sagrado, e sai ali algumas mudanças, algumas tentativas de mudanças, como por exemplo a missa deixar de ser celebrada somente na língua latina e voltar a ser celebrada na língua vernácula de cada país, a possibilidade da troca dos altares. Isso deu um grande problema. As igrejas mais antigas elas têm o altar mor,
que é o rito antes de 1962, 1964, 1966. Mas, por exemplo, essa igreja aqui, ela é de 1957. Ela já foi construída nesse estilo aqui. Então, faltavam ainda 8 anos para o concílio determinar, o Papa Paulo VI, no seu missal, determinar o novo rito latino, como que era o rito latino. E essa igreja ela já era construída assim. Então, para dizer que o movimento litúrgico, ele já acontecia muito antes do Concílio Vaticano II. O que hoje nós vemos é um retrocesso na liturgia. O Papa Bento XVI, ele permitiu, ele acolheu o chamado rito extraordinário, dando alguns critérios para que quem quiser celebrar neste rito pode. Porém, o Papa Francisco já escreveu um motu próprio, determinando como é que eu vou dizer, fechando muitas coisas para esse rito, justamente por quê? Porque acaba, primeiro, confundindo as pessoas, depois acaba parecendo que são duas igrejas, só que é uma única igreja. Se nós formos ao Líbano, lá você vai encontrar o rito maronita, que é diferente do nosso rito. Se nós formos à diocese de Milão, na Itália, é um rito diferente, um pouquinho diferente também, que lá se celebra o rito ambrosiano. Se você for em Barcelona, em algumas regiões do sul da Espanha, você vai encontrar também alguns ritos diferentes. Mas isso é ligado à cultura de um povo. Na Nossa Senhora do Paraíso, ali, pelo menos, não sei qual foi a igreja, depois você pode nos dizer, existe também ali os outros ritos. Existe o rito greco-ortodoxo, existe o rito maronita, existe o rito melquita, existem inúmeros outros ritos que celebram a missa validamente. Então, você poderia comungar, se você estava dentro de uma igreja, não sei qual era o rito que foi, mas você poderia comungar, que eles celebram de forma válida, porém algumas igrejas, por causa do cisma que aconteceu em 1053, a divisão entre Oriente e Ocidente, esse Oriente não está em comunhão plena com o Papa. Isso já tem quase 1000 anos, né? Foi 1053. Então, este Oriente, chamados os ortodoxos, eles celebram validamente. É Eucaristia, o batismo é válido. A diferença é que eles não estão em comunhão plena com o sucessor do Papa, que é Pedro, que é o Francisco. Então, existem esses ritos? Existem. Esses outros ritos, eles têm permissão para isso. Dentro da Igreja Católica Latina, existe um grande movimento de voltar ao versus Deum, que é em direção a Deus. A teologia desse rito é muito bela também, né? Eu, a minha formação é liturgia, é muito bonita essa teologia. O padre representa todas as pessoas, por isso que o padre é o primeiro que representa todos aqueles que estão atrás. E ele oferta, ele faz o seu culto a Deus. Então, essa dimensão de nós estarmos, como se eu estivesse aqui, representando vocês, prestando o nosso culto a Deus. O que o Vaticano II quis, e aí a palavra
actuosa participatio, a participação ativa. Para que essa actuosa participatio acontecesse, era necessário que nós estivéssemos em torno do altar. Então, o altar é o centro. Por isso que o padre fica atrás do altar. Não é para estar de frente com as pessoas, mas para que o altar seja o centro. Bento XVI, num livro que ele escreveu, A Introdução ao Espírito da Liturgia, ele recomenda que, porque as igrejas não conseguem mais ser construídas como eram antes, voltadas para o Oriente, Bento XVI, até então Ratzinger, porque foi o livro, quando ele escreveu o livro, ele diz que nós deveríamos colocar diante de nós, se não conseguimos celebrar para o Oriente, da onde nasce o sol, nós deveríamos celebrar de frente para quem nos orienta. Por isso, alguns padres, e eu, como bom discípulo de Ratzinger, coloco a cruz no centro do altar. Porque eu celebro não para vocês. Eu estou prestando o meu culto a Deus, voltado para aquele que me orienta, que é Jesus Cristo. E vocês, comigo, nós celebramos juntos a Eucaristia. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Edmilson, não sei se todos me conhecem, né? Acho que sim. Eu falei para o senhor que eu ia fazer umas perguntas, né? Só uma. Não, tenho 26. A primeira, se o senhor não sente calor com essa roupa. Não. Mas vamos lá. Eu não sei se todos têm essa dúvida. Eu sou meio relaxado para algumas coisas. Procurar, ler. Eu já poderia ter tirado essas dúvidas, mas não vou atrás. Então venho aqui perguntar para quem pode nos explicar. Eu vejo que dentro da celebração, dentro da missa, nós temos muitas coisas que acontecem e eu tenho certeza que aqui nem todos sabem o que está acontecendo no altar, né? Por exemplo, eu vejo que às vezes, quando alguém passa de lá para cá, ou ministro, ou coroinha, faz reverência para o altar e não para Jesus. Sendo que o princípio de tudo é Jesus que está lá atrás, né? Então, uma das dúvidas seria essa. Por que não fazer reverência para Jesus e passar direto? E primeiro para o altar. Outra, a semana passada nós tivemos a presença de Dom Odilo na Rainha dos Apóstolos. E é mitra, né? Que ele põe lá o chapéu, vamos dizer assim, a mitra. E em coisa de segundos ele colocou e tirou. Ele foi acho que se eu não me engano, ele foi abençoar a água. Foi dar a bênção da água lá na hora, na semana passada. E coisa de segundos. Esse ritual da missa, ou quando o bispo está que é diferente também, ele vai celebrar, ele vai proclamar a palavra, ele põe a mitra, ele tira, ele põe. Por que tudo isso? E qual é a origem de tudo isso? Quem que, não sei se a palavra é essa, inventou ou colocou isso, tem que ser assim. Por que rezamos o santo? Por que rezamos o creio? Por que rezamos tudo isso que acontece dentro da missa? O porquê e da onde veio tudo isso? Que a gente tem na palavra que Jesus foi lá, e a Eucaristia, o vinho, o Pai Nosso, isso sim. Mas o santo, por exemplo, o glória, por que tudo isso dentro da missa? Ainda bem que era apenas uma pergunta. Não, mas eu consigo responder a sua pergunta em relação à celebração. Mas antes, na sua primeira pergunta, eu acabei de responder para Zorimar. Porque na celebração eucarística,
não fazer a reverência para o Santíssimo Sacramento no sacrário, mas para o altar, porque na celebração eucarística o centro é o altar, como eu acabei de dizer. Então, na celebração eucarística, os ministros, quando precisam passar, eles sempre vão fazer a reverência para o altar, porque não é ignorando a presença real do Santíssimo Sacramento, mas no ato litúrgico o centro é ali. Não é tirando não é substituindo a majestade de Jesus no sacrário, mas dando a reverência necessária para o ato litúrgico. Então, uma vez que o altar na missa é o centro, se faz a reverência, porque o altar é Cristo também, né? É pedra, por isso que o altar tem que ser de elemento natural, não pode ser de plástico, por exemplo. Então, por isso que se faz a reverência para o altar. Dentro dos ritos existe uma história muito longa, né? Porque hoje nós celebramos dessa maneira? Primeiro porque a igreja, ao longo dos seus 2000 anos, foi, vamos dizer assim, foi sintetizando a nossa fé toda no mistério eucarístico. Antes de tudo, como que se celebrava a Eucaristia? Quando, ali nos primeiros séculos, antes de estourar as perseguições, antes da chamada diáspora, que é quando os cristãos de Jerusalém dispersaram, eles celebravam a Eucaristia na casa. O que era a Eucaristia? Era a partilha do pão. Era o estar à mesa. Por quê? Porque eles professavam aquilo que tinha acontecido no dia da Páscoa. Estando de portas fechadas, com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Jesus, ele fez isso na última ceia. E ele mandou que os discípulos fizessem também. Fazer isso em memória de mim. Então, era assim que eles celebravam. Era uma verdadeira refeição. E era substituindo agora para ser no domingo. Não apenas no sábado, não era mais no sábado. Era no domingo, porque foi o domingo o dia em que ele ressuscitou. Então, para o judeu, primeiramente, isso era um grande escândalo. Mesmo o judeu que tinha se convertido ao cristianismo, mudar a lei do sábado era uma verdadeira agressão. Mas eles tinham que guardar o domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. E aí, quando os cristãos eles vão eles começam a sofrer as perseguições e começam a fugir das perseguições e começam a chegar em vários outros lugares, eles vão se encontrando com culturas totalmente diferentes da cultura judaica e principalmente da doutrina cristã. Então, eles precisavam centralizar alguns dogmas de fé que acontecem na missa. O Kyrie eleison é um dogma de fé. Senhor, tem piedade de mim. O glória a Deus nas alturas e paz, é um dogma de fé que nós professamos. A oração da coleta é esse nosso pedido a Deus. A proclamação da palavra, que é justamente onde nós somos alimentados. O creio, a profissão de fé é real. Eu ouvi a palavra, eu creio em tudo isso que estou dizendo e vou e professo. Feito isso, nós precisamos ser comunidade, ofertório. A comunidade, ela se manifesta realmente no ofertório, porque é na partilha dos dons. E na partilha dos dons do pão e do vinho é onde Jesus está. Por isso que o prefácio começa, o prefácio que vem depois da oração sobre as oferendas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, com os nossos dons colocados em comum, Jesus se fará presente. Mas não é qualquer dom, né?
Porque ele não falou sobre a pipoca, ele não falou sobre a bolacha, ele não falou sobre a cerveja. Ele falou sobre o pão e o vinho. Então, com todos os dons, mais o pão e o vinho, ele vai se fazer presente. Então, a missa, com o passar do tempo, aquilo que eu acabei de responder para Zorimar, o rito que nós temos hoje é de 1964, 66. As palavras, a tradução mudou. A partir do domingo do advento deste ano, as palavras da missa já vão ser diferentes, porque mudaram. Vão ser diferentes porque mudaram algumas palavras da missa. Nós vamos ter que reaprender. Por exemplo, eu sou padre há 15 anos, eu tenho de memória, de cabeça, pelo menos a oração eucarística 2, 3 e 5, já tenho na minha cabeça. Eu vou ter que reaprender, porque a tradução agora do novo missal. Então, a missa, o rito da missa, ela vai sendo adaptada conforme o passar do tempo. Mas estes cristãos que se encontraram com outras culturas, também foi pegando elementos de outras culturas. Aí, pegando a sua resposta com a resposta da Zorimar, por isso que existem outros ritos, né? Na Índia, você vai encontrar o rito latino que nós celebramos, sim, mas lá você vai encontrar outros ritos também. No Egito tem o rito copta, lindíssimo o rito copta, né? O rito ambrosiano e outros tantos ritos. Só uma pergunta, porque senão eu não dou tempo de responder. Então, assim, os ritos eles foram sendo elaborados, confeccionados ao longo dos séculos, com esses dois princípios, a profissão da fé e a participação ativa. Não está saindo na gravação. Para finalizar, o senhor falou que o senhor já tem de cor e salteado as orações eucarísticas. O senhor não pode simplesmente fechar o missal e falar. E o senhor tem que ler a oração eucarística, né? Ou não? Não. Não tem obrigação de estar lendo? Não. Não precisa? Eu preciso celebrar. Celebrar. Mesmo que a celebração esteja toda na minha cabeça. Boa noite, meu nome é Simone. Padre, antes de Jesus vir, onde os que morriam, onde eles ficavam, inclusive Adão e Eva? Gente do céu. Quantos anos você tem, menina? 10. Obrigado. Antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir, encarnando-se, morrendo, descendo à mansão dos mortos e ressuscitando, todos aqueles que morriam esperavam este momento. Eles estavam na mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? É o inferno? Não. É o purgatório? Não. É o céu? Não. Era a mansão dos mortos. Existe uma leitura que nós fazemos no sábado de manhã, né, no ofício das leituras, é a liturgia das horas, que não se sabe quem é o autor, é um autor desconhecido, que diz que quando Jesus desce à mansão dos mortos, os primeiros a serem salvos é Adão e Eva. Porque Adão e Eva não tiveram a oportunidade que nós temos. Adão e Eva e todos aqueles que não conheceram Jesus, não conheceram o anúncio de Jesus, né, antes dele, todos foram salvos? Isso nós não temos a resposta, né? Mas esse texto que nós lemos no Sábado Santo, ele vai trazer justamente isso. Os primeiros que foram salvos foram Adão e Eva. Mas ali, muito mais do que a pessoa de Adão, a pessoa de Eva,
é que Jesus desce à mansão dos mortos para salvar a humanidade. Salvando a humanidade, entrega nas nossas mãos, porque, caso você não saiba, nós somos depois de Cristo. Ele entrega nas nossas mãos a responsabilidade da nossa salvação. Por isso os sacramentos, por isso a igreja, por isso a pregação, por isso os mártires, por isso a intercessão dos santos, por isso tudo isso, para que nós alcancemos o que Ele já nos deu. Então, onde esses que morriam estavam antes de Jesus chegar? Estavam ansiosos à espera da encarnação. E quando a encarnação, quando Jesus vem, morre, desce à mansão dos mortos, ressuscita, nós cremos que a humanidade ali foi salva. Aí nós poderíamos pensar, era melhor ter nascido antes dele ter vindo. Eu tinha um professor que ele dizia isso. Como eu queria ter nascido antes de Jesus ter vindo, porque depois eu teria já sido salvo. Nós temos a graça de ser salvos e não esperar mais ninguém. Porque o céu é o que Ele nos abriu, principalmente quando Ele sobe na sua ascensão. Certo, senhora Simone? Boa noite, meu nome é Regina, e ainda falando, padre, da Santa Missa, eu sempre ouvi dizer que a celebração da Santa Missa é o santo e eterno sacrifício. Aí eu tenho uma dúvida, né, que eu também já ouvi um padre dizer que no momento da transubstanciação se faz presente o Calvário, se faz presente Cristo na cruz. E a minha dúvida é a seguinte: é o mesmo sofrimento? Cristo passa pelo mesmo sofrimento a cada Santa Missa? Como que é isso de santo e eterno sacrifício? Na missa se condensa todo o mistério salvífico. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Então na missa acontece o ápice do mistério eucarístico, do mistério salvífico. A paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. Jesus não sofre de novo. Jesus continua sofrendo. Jesus não morre de novo. Jesus continua morrendo. Jesus não ressuscita de novo. Jesus continua ressuscitando. Por quê? Porque é atualização do mistério. Não é repetição do mistério, não é um fazer de novo. É uma atualização. Então, ali é o santo e eterno sacrifício, sim, não cruento. Não cruento. Por isso que a minha teologia litúrgica, ela me dá também, na missa, alegria. Porque eu estou também na Santa Ceia. Santa Ceia é festa. Existe o sacrifício, existe a morte, mas existe a exultação da ressurreição. Existe a força de Pentecostes. Existe a doxologia, o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Jesus sobe mais uma vez ao céu. Então, o que muitas vezes a gente traz, e aí traz de uma maneira retrógrada, é que é o santo sacrifício. Sim, mas não é só o santo sacrifício. É o santo mistério salvífico da paixão, morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes. O que nós fazemos é a atualização da Quinta-feira Santa. Começamos com a Quinta-feira Santa, exultantes de alegria, na Santa Ceia. Entramos na Sexta Santa, entramos no sábado, entramos no domingo, vivemos os 40 dias da Ascensão e vivemos a festa de Pentecostes numa única missa. Então, o santo sacrifício era a forma que se falava anteriormente. Eu sou da linha, e aí é a minha linha litúrgica, e é a linha
litúrgica da igreja, porque isso não é antiteológico, é de que a missa é a atualização do mistério salvífico. Por isso que pode ou não pode bater palma? Fala para um africano não bater palma. Fala para não ter atabaque. Fala para não fazer festa. A missa na África, eu nunca fui à África, mas estudei com muitos africanos, principalmente os africanos de língua inglesa e portuguesa, eles são festeiros. A missa dura 4 horas. E vai todo mundo com festa, com danças. Lá na universidade que eu estudei, em Roma, tinha a festa das nações. E cada dia era uma nação que celebrava a missa. Nós comíamos tipicamente, era no mês de maio, que era o mês de Nossa Senhora Auxiliadora, que era a Universidade Salesiana. E aí nós tínhamos a festa das nações durante todo o mês. E participávamos da missa do jeito deles. Mas que coisa bonita aquelas freiras, tudo. Fala para o coisa. Ele não dá conta. Então, assim, por outro lado, Mateus está aqui, o italiano, que não me deixa. É agressivo para o italiano você fazer alguma arruaça na missa. É agressivo. É uma questão cultural. Então, o que nós não podemos perder é a plasticidade da liturgia no rigorismo. Existem as partes que não mudam. Durante muito tempo, por exemplo, nós fazíamos juntos, por Cristo, com Cristo, em Cristo, essa fala do padre. Depois da paz, que agora até me esqueci a forma. Muitos rezavam a paz. Na hora que se levantava o corpo e o sangue de Jesus, muitos diziam, meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. Agride? Não, mas não agrega. Agride, mas não agrega. Na hora do Pai Nosso, eu levanto a mão, não levanto a mão, dou a mão, faço assim. Não vai te fazer pecar. Às vezes o nosso rigorismo nos leva muito mais ao pecado do que a nossa plasticidade litúrgica. Quando eu falo plasticidade litúrgica, eu não estou dizendo de laicismo ou laxismo litúrgico. Comungar de joelho, comungar em pé, comungar na mão, comungar na boca. O importante é que Jesus entre em você. Ah, não, minha mão é impura, a tua língua é capaz de matar muito mais do que a tua mão. Não é verdade, minha gente. Então, cada um tem a sua piedade particular. E eu não condeno nenhum tipo. O que eu condeno é, por que você está fazendo isso? Se sentindo melhor. Aqui, nós estamos muito próximos da comunidade que segue o rito de Pio V, Tem o Colégio São Mauro aí próximo, muitos aqui vêm confessar, aquelas famílias bonitas, grandes, às vezes 8, 9, 10 filhos. Eles vêm, participam, mas não da missa, não é desse rito que eles participam, mas eles vêm, comungam, confessam, fazem confissões muito boas, tem ali a sua formação da consciência, sim. Mas, às vezes, a gente fica muito no modismo. Agora, a mulher, para ser modesta, só pode usar saia. Onde é que está escrito isso? Agora, não, eu preciso usar véu. Onde é que está escrito isso? Você não vai ser mais santa por causa do véu. Você não vai ser mais santa por causa da saia. E o que importa é o teu coração. Então, essa plasticidade litúrgica, a gente não pode cair no rigorismo litúrgico, porque o e quem me escuta com um pouco mais de frequência, sabe que muitas vezes eu alfineto o ritualismo.
porque infelizmente tem. Né? Ah, está escrito lá na rubrica, o sacerdote com os braços erguidos entoa o Pai Nosso. Mas não está dizendo que é proibido o povo também. Não é proibido. Quando o missal proíbe, ele proíbe. Esta oração é feita somente pelo sacerdote, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai. É proibido o povo falar. Pronto, é rigoroso. Agora, oração do Pai Nosso. Pode ou não pode fazer para bater palma? Pode. A celebração eucarística, ela é todo esse mistério. Eu não vou bater palma na hora da comunhão. Eu não vou bater palma na hora do ato penitencial. Eu não vou bater palma, sei lá, enfim. Né? Mas é festa. Tem a dimensão banquete e tem a dimensão sacrifício. Tem, dentro da missa tem as duas. Mas é todo o mistério salvífico. Num único, por exemplo, tudo que nós vivemos desde a quinta-feira santa até domingo passado, ou seja, olha aí, todos esses dias, a gente vive na participação de uma única missa. Tudo. O que nós vivemos desde a quinta-feira santa até domingo passado, Pentecostes, a gente vive tudo numa única missa. Na missa que eu celebrei sexta-feira passada, em 22 minutos, o padre não está, quem estava aqui sexta-feira passada, viu que eu celebrei correndo, porque uma vez por mês eu tenho uma reunião às 8 da noite, na sexta-feira. E eu vou ter que celebrar sim. Até a Zorimar veio, padre, o senhor estava bravo? Não estava bravo. Eu só precisava celebrar rápido. Eu já celebrei em 12 minutos dentro de um avião. Sozinho. Eu e todo mundo do avião. Abri a coisinha, fiz ali, porque eu estava indo para o Japão, não ia no fuso horário, não sei o quê, para lá, não tinha como eu celebrar. E eu celebro todos os dias, eu faço questão de celebrar todos os dias. Em 12 minutos, todo o mistério pascal aconteceu nas alturas de um avião. Em 12 minutos. Desde a quinta-feira santa até a festa de Pentecostes. Acontece num dia só. Boa noite. Meu nome é Samuel. Padre, o céu e a terra, é fácil de entender. Eu tenho dificuldade e dúvida quanto ao purgatório. Purgatório, muitas religiões não acreditam que não exista, e muitos acreditam que o purgatório é aqui na própria terra, né? Então, eu queria que a primeira pergunta é, só os santos vão para o céu diretamente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta eu gostaria que você discorresse sobre o purgatório e dissesse para a gente o que a gente vai encontrar lá. São temas muito delicados em se tratar, porque são temas em que nós não temos a prova empírica. Como você disse, a terra é fácil explicar, o céu, nós tivemos aí Jesus, nós sabemos que Jesus, Maria, os santos estão. O inferno, como o Vinícius trouxe semana passada, no mês passado, o purgatório é um argumento teológico onde nós partimos do princípio que é a última cartada da misericórdia de Deus. Para todos aqueles que morrem em alguma situação que os impede de entrar diretamente no céu. Mas que aquela alma não está em excomunhão com Deus. Essas almas em excomunhão com Deus, e aqui eu não estou dizendo da excomunhão eclesiástica, mas eu estou dizendo da excomunhão com Deus,
essa alma em excomunhão com Deus é aquela alma que livremente, tendo todas as oportunidades, não quis. O inferno é sempre uma escolha. Porém, dentro daí da primeira pergunta do Vinícius, a nossa limitação nos leva a cometer coisas contrárias ao céu. E muitas vezes de forma involuntária. Muitas vezes levados pelas paixões e por tantas outras coisas. O purgatório, ele é a última cartada de Deus e que nos leva a tocar naquele estado de existência, que não é um lugar, naquele estado de existência que para nós teólogos fica aqui, me permitam dizer, como teólogo e não como padre. Até mesmo para nós teólogos é algo muito difícil de entender, porque se você fala de purgatório, você está falando de purgos de púrpura, de purificação. Mas para que aconteça uma purificação é necessário um tempo. Mas como que alguém indo para o purgatório, que já está fora do tempo, vai precisar do tempo para ser purificado? Aí, graças a Deus, Ratzinger, juntamente com alguns outros teólogos, ele nos responde que o purgatório é como é que eu vou dizer? Um choque na tua consciência, onde você estará diante da tua consciência e você mesmo é que vai fazer o processo de aceitação total do céu. Dentro disto, não se tem o tempo porque está fora do tempo. Mas você faz esta abordagem da tua consciência, e Papa Bento e outros teólogos como Walter Casper e tantos, ele diz que a nossa maior dor no purgatório será por que eu não dei ouvidos antes. Aqui a nossa pintura, ela faz de uma maneira belíssima isso. Esses que estão aqui, eles estão no inferno, eles não contemplam a face de Deus. Mas aquela galera lá em cima vê, mas não tem acesso. Aqueles que estão lá. Ali é figurado de uma forma que nós compreendamos o que é o purgatório. Esses aqui, eles não veem, estão presos, aqui é o inferno. Só que lá eles veem. Só que, pode ver que aquele que está lá, a glória de Deus é algo tão, como é que eu vou dizer? É tão grandioso para a consciência dele que ele até faz esse movimento de não consigo ver. Mas ele vê. Mas é algo que a consciência dele está sendo cultucada. Fora do tempo. Essa consciência cutucada é que te vai, e aí eu entro na categoria de tempo, mesmo sendo fora do tempo, é que te vai dando as vontade, o reconhecimento de você poder entrar no céu. O purgatório na terra, eu concordo como pessoa, mas não como padre, porque não é uma doutrina. Não é um dogma. Mas nós passamos por muitas pelejas na vida que nos educa na fé. E aí a gente abre um pouquinho para aquilo que São Pedro
E São Paulo, São Pedro, se eu não me engano, aos Efésios, e São Pedro, na sua segunda carta, diz: a caridade cobre uma multidão de pecados. Essa caridade que cobre uma multidão de pecados é purificadora. Você exercer a caridade, você se purifica das suas más obras. O purgatório aqui na terra nos leva também a pensar, por exemplo, nas obras de misericórdia. Visitar um doente. Isso também purifica a nossa alma. Não apenas espiritualmente falando, mas naquilo que a doutrina do purgatório, segundo a escola de Ratzinger, traz, a dimensão de consciência. Né? Vai nos dando, essas obras, elas vão nos dando a consciência que nós precisamos ter do que realmente nós buscamos, nós esperamos. Né? Então, a doutrina do purgatório, ela daria um curso só sobre ela. Porque quem é que vai para lá? Todos aqueles que tiverem alguma mancha na alma que o impeça de ir para o céu. Que manchas da alma são essas? Tudo aquilo que não foi confessado, tudo aquilo que não foi arrependido, tudo aquilo que eu não tomei consciência, mesmo sendo uma falta grave. Uma falta grave que me levasse para o inferno e que eu não tenho consciência dela, eu não vou para o inferno. Eu vou para o céu. Ou eu vou para o purgatório. Para que eu tome consciência. Então o purgatório é muito mais um estado de alma, um estado de existência para que eu possa tomar consciência de quem eu sou, de quem Deus é e do que é o céu, do que simplesmente um tempo, um lugar. E aqui teria muito mais para falar, porém, senão a gente decorre muito tempo em relação a isso, mas existe um livrinho bem simples, editora Caritatem, acho que a editora Caritatum é a Verbum Domini, não sei, Tratado sobre o Purgatório. É um livrinho bem fininho, bem pequenininho, livrinho pequenininho, bem fininho, e ali ele faz de uma forma muito resumida, né, a doutrina sobre o purgatório. Muita coisa disso que eu trouxe, e claro, tantas e tantas outras coisas, porque, como eu disse, é um argumento muito vasto, principalmente porque sai das nossas categorias inteligíveis humanas. Boa noite, padre. Vem mais para a câmera te pegar. Sua bênção. Meu nome é Márcia. Uma dúvida que eu tenho é em relação, falando ainda, né, de céu, inferno, mas sobre inferno. E sempre, né, a gente ouve essa coisa de expulsar demônios, né, a expulsar. E uma coisa que às vezes eu fico pensando é que a gente fala, o demônio ele tem um exército também, né, de essas pessoas que morrem e são más e vão para o inferno, ela se torna sei lá, uma pessoa, um exército do demônio? Tá, obrigado pela sua pergunta. Aqui nós precisamos partir do princípio ontológico, o princípio do ser. Ontológico do ponto de vista filosófico. O ser angélico, o ser humano. Essas pessoas, e a igreja não diz que ninguém está lá. Né? A igreja professa a doutrina do inferno, mas a igreja não professa que alguém possa estar lá, porque a misericórdia de Deus não é categorizada e ela nos constrange. Professa a existência do estado de espírito, né, vamos dizer assim, o estado de existência do inferno. Essas pessoas, elas não se tornam capachos de Satanás pela ontologia, pela sua essência, pelo seu ser. Né? Eles não se rebelaram contra Deus.
como os anjos decaídos. Então, eles não vão se tornar diabinhos, eles vão se tornar inquilinos do inferno. Agora, diabinho eles não se tornam. Por quê? Porque não muda a substância, não muda a essência. Dentro dessa questão, os anjos decaídos, a gente tem também uma disciplina que não é estudada no curso de teologia, mas é como se fosse uma paradisciplina chamada angeologia, que é o estudo dos anjos. E que também entram todos esses seres celestiais que não foram criados para isso, mas que, ao criar, Deus os deu também uma certa liberdade, Deu a eles uma certa inteligência, deu a eles uma certa vontade para que eles pudessem seguir o Criador, como Miguel, como Gabriel, como Rafael e toda a milícia celeste. Mas estes entraram neste parâmetro de, como é que eu vou dizer? De rebeldia. Então estes, sim, como anjos rebeldes, eles se tornam capachos de Lúcifer. Mas porque eles quiseram. Os filhos de Deus, que por um acaso tenham ido para o inferno, eles vão ser habitantes do inferno, é que nós podemos dizer assim, mas não mudam a sua essência, não mudam a sua ontologia, e eles não passam a ser diabinhos. Boa noite, padre. Eu sou Maria Angélica. Boa noite a todos. Eu entendi que vários acontecimentos aí tá aqui no folheto. E uma das minhas dúvidas na profissão de fé, por exemplo, às vezes a gente reza o creio e às vezes a gente vem com esse creio em um só Deus. É previsto isso que vai mudar, aí, pelo que o senhor entendeu, algumas coisas do livreto? E minha segunda pergunta eu entendo que a Igreja Católica está ali, e daí tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que é isso que a gente está nessa situação. Aí tem aquela outra situação da Igreja de Nossa Senhora do Paraíso, que é a nossa Igreja Católica Ortodoxa, alguma coisa assim. Dentro da Igreja Católica, a gente ainda ouve falar em Canção Nova, ouve falar em Opus Dei, ouve falar em outros segmentos. Eu sempre tive essa dúvida. É só a Igreja Católica e suas ramificações, ou dentro da Igreja Católica ainda existem esses outros grupos? Qual que é o creio que está aí? Eu não cheguei a ver. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Existe o creio que nasceu no concílio de Niceia, que é o creio niceno, que é aquele mais curto, e existe o creio que nasceu no concílio de Constantinopla. Isso lá no século IV, antes de ontem. Este concílio, ele deu mais argumentos, porque dentro da época nós precisamos entender que existiam muitas heresias. A profissão de fé que Jesus é Deus, nasce no terceiro, nesse concílio. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas. Isso nasce, e aí ali se professa que Jesus é Deus. 400 anos depois da vinda de Jesus, mais ou menos. Até então, não se tinha a concepção de que Jesus era Deus. Só que aí existiam várias heresias, por exemplo, como a heresia
de ariano, o arianismo. A heresia de arianismo dizia que eram dois Jesuses. Um é o Jesus Deus, o outro é o Jesus humano, né? Mas aí professa-se a fé que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, na pessoa de Jesus, está Deus totalmente e um homem totalmente. Então, ao longo da história, esses dois creios, eles trazem a nossa fé que nós professamos hoje. A liturgia, ela coloca em alguns momentos particulares este maior, a liturgia do Brasil. Se você for na Europa, é sempre este, né? Se você for em alguns outros lugares, é sempre este, né? No Canadá é sempre este, não sei nos Estados Unidos, mas em outros países, por exemplo, na Europa é sempre este. Raramente a gente fala esse creio mais curto, né? Credo em um solo Deus, credo em um solo Deus, e aí por aí vai, né? Então, na Europa se professa sempre este mais longo. No Brasil se dá a opção. E aí, a liturgia no Brasil, ela faz essa opção de, em domingos que não tenham outra celebração como este, né? Amanhã é domingo da Santíssima Trindade, por isso que ele está aí, esse longo, porque além de ser domingo, dia do Senhor, também traz uma celebração dentro do domingo. Domingo passado nós também rezamos esse domingo de Pentecostes, né? No domingo da Páscoa. Enfim, então, são os dois que nós cremos. O primeiro é aquele mais curto, que nasce em 325, no Concílio de Nicéia. Depois, em 400, e agora não me recordo a data, 451, ou seja, 325 para 451, né? São 120 e poucos anos, nasce esse que a gente professa, que é o credo niceno constantinopolitano. Até para falar o nome já é difícil, né? A tua outra pergunta, me desculpa. Tá. Por que então, existem outros carismas dentro da igreja? A igreja é uma só. Mas ao longo da história, foram surgindo carismas específicos. São Francisco, ao seu tempo, fundou os franciscanos. São Bento, ao seu tempo, fundou os beneditinos. Domingos de Gusmão fundou os dominicanos. Dom Bosco, ao seu tempo, fundou os salesianos. Eles nascem dentro da Igreja Católica, mas para um carisma específico. Vamos dizer de São Francisco de Assis e São Domingo de Gusmão, que são chamados os santos fundadores das obras mendicantes. São Francisco, na Igreja de Maria dos Anjos, ele tem, né, na Igreja de São Damião, ele tem ali uma experiência mística, ouvindo Deus dizendo: vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja, em Assis. E ele vai fazendo essa experiência de pobreza, de ser apenas pregador do Evangelho, de trazer de volta a originalidade da igreja, toda voltada só para Deus e não para os bens terrenos. Domingos de Gusmão também faz a mesma coisa, tanto que os dominicanos é chamado Ordem dos Pregadores. Eles queriam sair pelo mundo pregando o Evangelho. Os escalabrinianos, na época das guerras, das pestes, onde os imigrantes iam para vários lugares, esses padres vão acompanhando eles, os jesuítas. Então, todos esses são Igreja Católica, mas com carisma específico. O que é um carisma específico? Para uma missão específica dentro da Igreja Católica.
E isso continua nascendo. Continua nascendo. Opus Dei, né? A santificação pelo trabalho, né? A Canção Nova, a evangelização também pelos meios de comunicação, a obra de Maria, que também é evangelizar de todas as formas com alegria, Shalom, levar a experiência da paz de Deus, enfim, várias e várias novas fundações que não nascem somente agora, sempre nasceram, mas tudo Igreja Católica. Não são igrejas à parte, são tudo parte da Igreja Católica, só que com carisma diferente, né? Com missão diferente, missões diferentes. Boa noite, meu nome é Patrícia e uma das muitas dúvidas que eu tenho referente à liturgia, eu poderia fazer muitas aqui, uma das é quanto a receber Jesus na mão. Há alguns anos eu tenho tido esse zelo, por ter visto um filminho de cair pedaço de partícula no chão e às vezes a pessoa não vê ou sacudir a mão, não perceber, né? Enfim. O que a igreja, com a pandemia, continua nos direcionando? Que nós estamos ainda proibidos de comungar na boca? Porque em algum lugar aí eu fui proibida de comungar na boca por conta da pandemia. O que a igreja nos orienta hoje com a pandemia? Ainda bem que você usou as duas palavras. Uma coisa é proibir, outra coisa é orientar. Quando nós tivemos o surto do H1N1, eu morava na Itália, em 2010, né, H1N1, se não me engano, 2009, 2010. A igreja na Itália, ela orientava que as pessoas recebessem na mão por conta do vírus do H1N1. Eu morava na Itália e fui a Portugal, num evento que teve lá, num retiro que teve lá, e era a mesma orientação também da igreja em Portugal, que recebessem orientação, não proibição, que recebessem na mão e não na boca. Uma senhora veio e brigou comigo na hora da missa, dizendo que ela queria receber na boca. Tá bom, só pode receber na boca. A senhora tem todo o direito de receber na boca. Isso não é filho da comunhão. Então a senhora pode esperar aqui, depois eu dou para a senhora na boca. Não, mas eu quero agora. Nós seguimos uma orientação apenas. Hoje, não se tem mais a orientação. Você pode receber na boca, você pode receber na mão, enfim. Né? Eu continuo ainda higienizando as minhas mãos aqui antes de entregar a comunhão para vocês. Eu comungo e depois, antes de dar a comunhão para vocês, eu higienizo as minhas mãos com álcool. Né? Agora, não existe mais a orientação. Né? É por causa do avanço, a queda do número, enfim. Né? Se houve uma proibição de você receber na mão ou na boca, aí há o erro. A igreja nos permite receber em pé, de joelhos, na mão ou na boca, diretamente. Em momentos como o que nós vivemos, a igreja orienta a receber na mão. Por quê? Por uma questão de caridade. Né? No meio da pandemia, eu vivi uma experiência de um rapaz que veio e ele também, aqui nessa igreja, eu falei, não, então eu te dou depois. Não, mas eu quero receber agora, mas eu te dou depois. Ah, mas eu falei que você pode ter falado com o Papa, meu filho. Eu sigo a orientação da igreja que eu estou. Dom Odilo Pedro Scherer orienta a igreja, nós a darmos a comunhão na sua boca, na sua mão. Uma questão de caridade, uma questão de zelo pelo outro. Eu não estou proibindo você de receber na mão, na boca. Mas, em meio à pandemia, isso é 2020, logo que a igreja reabriu, se você quer receber, você tem permissão de receber. Mas então deixa eu entregar para todos que querem ser preservados de uma possível contaminação viral,
e eu te dou na boca depois, não tem problema. Né? Só que o grande problema é esse, a pessoa entende orientação como proibição. E aí é onde entra justamente as confusões. Então, não tem proibição. A permissão da igreja é, você pode receber na boca, você pode receber na mão, você pode receber em pé, você pode receber de joelhos. No âmbito de uma pandemia, como foi agora da Covid-19, ou como esse exemplo que eu dei lá da H1N1, a igreja orienta, por questões de não contaminar outras pessoas, de receber na mão. Aí uma orientação. Se a pessoa quiser receber na boca, ela vai receber. Mas aí nessa condição que eu estou dizendo. Boa noite, padre. Boa noite. Meu nome é Kátia, quem não me conhece. Nós temos as orações, as várias orações eucarísticas. No domingo, nós temos o folheto que nos orienta. Na semana, não. Como que a gente fica sabendo qual é a oração eucarística do dia? E se ela pode ser mudada? Na verdade, não existe uma oração eucarística própria para cada dia. Por vias de regra, os padres normalmente usam a oração eucarística número 2, por ser a mais antiga, né? Essa é datada do século I, né? De Roma, da tradição romana, quando os padres ainda celebravam nas catacumbas a oração eucarística número 2. Além de ser a mais antiga, é a mais, digamos assim, com maior facilidade de decorar, porque ela é a mais curtinha também. Então, durante os dias, não tem uma oração própria, tem as ocasiões. Por exemplo, de sábado eu celebro a missa com as crianças e o missal me dá 3 opções de oração eucarística para crianças. Então, quem participou já de missas que eu celebro aqui no sábado, são orações eucarísticas totalmente diferentes. Então, não é que tem uma oração própria para cada dia. Nós, padres, podemos adaptar de acordo com a ocasião. No total, são 16 orações eucarísticas. No domingo, porque existe a possibilidade do folheto, então, para que as pessoas também possam ter contato com as outras, aí o próprio folheto, no caso da Arquidiocese de São Paulo, propõe ali a oração e nós seguimos a oração. Mas durante a semana não tem folheto, então qual que é a oração? Não se tem uma oração própria para cada dia. Precisa seguir o rito e a oração eucarística. Pode ser a 1, a 2, a 3, a 4, são as 16. Hoje, celebrando a missa com as crianças, eu falei assim, é uma oração tão bonita a oração das crianças, ou a oração eucarística para as crianças. É tão bonita que ela cabe para todo adulto. É uma linguagem tão acessível, uma linguagem tão amorosa, de ver que os adultos também podem participar dessa oração eucarística. Então, resumindo e respondendo a sua pergunta, não tem uma oração própria para cada dia. Existem 16 opções para que nós possamos fazer. Normalmente, nós usamos a 2 e a 3, porque são as mais usadas. Porque no Brasil tem as respostas. Em outros países não tem a resposta eucarística. A oração eucarística é uma só, sem a aclamação do povo. Lá, quando o missal de língua portuguesa no Brasil foi confeccionado, se colocou a resposta para o povo brasileiro ter ainda maior participação. Então, aí, em via de regra, a 2 e a 3 são as mais usadas. A 2 é a mais antiga, e a mais completa seria a oração eucarística número 1, que foi a que nós usamos semana passada.
E aí, no 8:03, você vai me dando aí o tempo. Boa noite, padre. A sua bênção. Boa noite, Deus te abençoe. A minha dúvida é sobre o suicídio. Desde que eu era bem pequena, eu sempre ouvi as pessoas lá no interior falando que quando uma pessoa se suicidava, ele ia direto para o inferno. E aí a gente foi crescendo e vai ouvindo hoje, por exemplo, principalmente com a carismática, a gente já tem uma outra noção da misericórdia de Deus, né? Da misericórdia. Então, mas mesmo assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião como padre, o que a igreja fala sobre o suicídio, o tamanho do pecado, se realmente a pessoa, como que é a salvação, o que a igreja diz sobre esse assunto? Tá. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta. Aquilo que eu disse lá no comecinho em relação a Galileu Galilei, que Galileu Galilei foi condenado porque ele dizia que a Terra era redonda. Porque não tinha como provar que a Terra não fosse redonda. A ciência ela vai progredindo, ela vai desenvolvendo, né? Principalmente as ciências humanas, como a psicologia. E aí a ciência humana toca na realidade de que todos nós temos a autodefesa da vida como um dom. Todos nós. Quando a pessoa tira a própria vida no suicídio, ela está num estado de descontrole tamanho que ela não sabe o que ela está fazendo. Eu fui em Oxford, na Inglaterra, na faculdade de Oxford, e lá tinha uma igreja antiguíssima. E o cemitério era do lado da igreja. E um muro e um outro cemitério. E aí eu perguntei para o padre que estava comigo, o que é isso? Um cemitério fechado e um outro cemitério. Aí ele falou, antigamente, as pessoas que cometiam algum tipo de pecado público e o suicídio não podiam estar no cemitério que estava do lado da igreja. Eles tinham que estar no outro cemitério. Mas antigamente era assim, né? Então, hoje o que a igreja diz em relação à pessoa que comete suicídio, ela é uma pessoa digna da misericórdia de Deus, porque o ato que ela comete é um ato gravíssimo, mas ela está num estado de descontrole tamanho que ela não tem como ser condenada pelo ato dela. Eu tenho uma prima que deu um tiro na própria boca, se matou, deu um tiro nela. E minha tia carregava essa dor, porque durante seculorum, era dito isso, que a pessoa que tinha cometido suicídio, ela não tinha salvação, né? E o que a igreja diz hoje dessas pessoas são dignas da misericórdia de Deus. Pela forma de que o que é dom, o que é natural, essa pessoa é o dom da autodefesa da vida. Mas, a partir do momento que ela comete esta atrocidade contra si mesma, ela é digna da misericórdia porque ela não está em sã consciência no que está fazendo. Então, tinha uma pessoa, um rapaz, eu fui babá dele. E ele suicidou, ele deu um tiro na cabeça. E
eu, durante muitos anos, eu fiquei com isso na minha mente. Poxa, mas o Ronaldo foi realmente para o inferno? Quando eu tive Covid, eu não estava nem dormindo, mas também eu não estava acordada. E eu vi o Ronaldo. Ele veio. Só que ele estava numa paz tão grande que ali eu tive certeza que ele estava junto com Deus. Naquele dia, eu tive certeza que ele estava junto de Deus. Depois eu compartilhei isso com minha mãe, até ela falou comigo que não era para eu contar isso para os outros, porque eles iam pensar que eu estava ficando louca. Mas eu vi ele, e ele estava tão lindo. Sim. Então a resposta que a igreja te dá é esta, né? Ele é digno da misericórdia de Deus. Antes de ontem, o seminarista da diocese que eu faço parte, né, porque eu sou da diocese de Lorena, também se suicidou. 21 anos. O que levou esse menino a fazer isso? Mas ele é digno da misericórdia de Deus. Padre, já deu o horário. Tem uma pergunta. Você tem uma pergunta? Claro. Meu nome é Railda. Eu vou impedir a sua esposa de perguntar, Ave Maria. Eu sou paroquiana. E aí a gente começa bem, né? Começou com o marido e termina com a esposa. Pronto, olha que beleza. Então eu vou fazer duas bem rapidinho. Uhum. Não, a primeira é, por que Jesus é o Filho do Homem? Eu não entendo essa expressão que tem na Bíblia, em muitas. Ele mesmo se auto-intitula de Filho do Homem. E a outra, não precisa responder, se não quiser, se não der tempo, que é, por que Pilatos, entre tantas figuras da Bíblia, Pilatos está no creio que a gente professa? Por que Jesus é Filho do Homem? Primeiramente porque todos os profetas traziam que o Messias, ele viria da linhagem de Davi, né? E ele viria para reinar, ele viria para libertar o povo de Israel, ele viria para ser rei do contexto. Por isso que o Evangelho de Mateus, quando ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus, ele vai dizer de Adão a Abraão 14 gerações, de Abraão a Davi 14 gerações, de Davi a Babilônia, enfim, né, são as gerações. Então Jesus, ele é chamado Filho do Homem para dizer justamente que ele é o cumprimento da profecia, né? O Filho do Homem significa para o povo hebreu o herdeiro do trono de Davi. Então essa é a questão cultural. Filho do homem é o herdeiro do trono de Davi. E todos os profetas, principalmente Isaías, ao professar a vinda do servo sofredor, eles vão dizer do filho de Davi. Às vezes vai dizer filho de Davi, filho do homem, né? Por quê? Porque Davi foi para o povo de Israel, Davi foi o único rei, né? E aí a gente tem que entrar em toda a história de Israel, eles pediam um rei, tarará, todas as coisas. Então, Davi, ele reina sobre Israel, e tudo aquilo que é profetizado sobre Israel, a partir de Davi, é profetizado pela linhagem de Davi. Tanto que quem é da linhagem de Davi é José, não é Maria. Maria não é da linhagem de Davi, José é. Tanto que quando eles vão fazer o recenseamento e Jesus nasce, José vai para Belém, que é a cidade de Davi, né? Então ele é chamado Filho do Homem porque ele é o herdeiro do trono de Davi. E a outra pergunta que você fala, o coitado do Pilatos, ele é professado porque Jesus padeceu sob Pilatos, né? Então,
ali nós professamos para também dizer que Jesus ele cumpriu todas as profecias, inclusive do julgamento humano. Todas as profecias que vinham, que ele seria entregue nas mãos, o próprio Jesus falava, eu serei entregue nas mãos dos homens, precisava ter isto. Quem era o governador na época? Era Pôncio Pilatos. Então o coitado, não sabemos em que condição ele se encontra, eu acho que nós vamos encontrar Pilatos no céu, pelo tempo, né? Se ele tenha ido para o purgatório, não é possível que em 2000 anos ele não purgou toda a vida dele, pelo amor de Deus. Mas ele é professado justamente por isso. Não tanto para que nos recordemos de Pilatos, mas para que nos recordemos que Jesus passou por todas as profecias, inclusive de ser entregue nas mãos dos homens. E o homem que representava o governo era Pilatos. Obrigado. É isso. Padre, que momento maravilhoso que o senhor proporcionou para a gente. A pastoral familiar agradece o senhor, em nome de todos nós, paroquianos, essa disponibilidade que o senhor se colocou para que, eu imagino que tenha tantas mais pessoas com tantas perguntas aqui, algumas acabam ficando inibidas, tem o tempo, mas isso mostra, foi uma diversidade de perguntas, né? Mostrando a riqueza do magistério da igreja, da tradição da igreja e da própria Bíblia, né? da Sagrada Escritura, e como a gente tem sede dessa catequese, não no sentido dessa catequese infantil, essa primeira catequese, mas essa catequese para a gente conhecer mais a nossa igreja, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece, e esse momento, o Senhor proporciona isso, esse momento de tirar as nossas dúvidas, porque a gente acaba conhecendo que riqueza foi isso aqui. Eu acho que poderia ter um segundo, terceiro, um quarto tempo, né? Mas que momento maravilhoso. E é por isso que eu trouxe esses 3 livrinhos aqui, ó. Primeiro, Sagrada Escritura, né? Bíblia. A igreja ela tem uma lei, Código de Direito Canônico, e a igreja tem definições e declarações de fé e moral, que é o chamado Denzinger. Esse Denzinger é o compêndio de tudo aquilo que a igreja definiu ao longo dos 2000 anos sobre fé e moral. Está aqui. O Catecismo da Igreja Católica nasce daqui, ó, desses 3. Então, tudo aquilo que a gente tem nasce daqui. Se você abrir esse aqui, tem, de um lado, é português, do outro tem latim ou em grego. No original que foi escrito a coisa para que se possa, para que senão não se fuja daquilo que é o original. Isso aqui você lê no final de semana tranquilamente. Se quiser pegar hoje à noite, amanhã, antes da missa das 18, você já leu. Esse aqui dá para você ler assim, um dia e meio, mais ou menos. Estou brincando. Mas para dizer, a nossa fé, ela não é uma fé que chegou a verdades apenas com achismos. Por exemplo, a pergunta da Maria Angélica. Os 2 creios foram 120 e poucos anos entre um e outro. Quem fez o primeiro nem ouviu o segundo. Foram 120 anos entre um e outro. A igreja demora 1950 anos para declarar que Nossa Senhora é Imaculada, que foi em 1950 que o Papa Pio XII declara que Nossa Senhora é Imaculada. Então, para dizer, nós estamos no caminho certo. É preferível errar com a igreja do que acertar sem ela. E dentro disso, não fique na pergunta,
Mas procure nas fontes. Aí eu faço um resumo, é mais fácil, né? Ou seja, eu me lasquei para estudar tudo isso aqui e agora eu trago para você, né? Tô brincando. Mas assim, eu fiz questão de, quando fui convidado, porque padre, o senhor pode falar sobre um tema? Mas eu prefiro assim, né? Prefiro vários encontros com os crismandos e com as crianças, né? A Sara estava lá também, enfim. Vários encontros dessa forma. Muito melhor, porque aí eu não vou fazer um tema para você. Você vai me trazer e se eu conseguir responder, eu respondo. Muito obrigado, padre. Muito Eu que obrigado de agradeço. coração. Eu vou, em agradecimento, vamos rezar uma Ave Maria de novo para o Padre Anderson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. O Senhor esteja convosco, sobre vós, sobre tudo o que ouvistes nessa noite. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado.